Olá, galerinha dos nonos anos da Escola Laerte. Eu sou professora Patrícia, de Ciências e de Biologia, e hoje estou aqui para a gente conversar um pouco sobre genética. Na realidade, é uma introdução à genética, que é o que cabe a vocês nos nonos anos. No ensino médio, a gente retoma esse assunto e aprofunda. O propósito da aula é ajudar vocês na resolução dos exercícios da última semana. Muitos alunos se queixaram comigo de dificuldade para resolver esses exercícios. Na primeira parte da aula, nós revisaremos alguns conceitos básicos e importantes da genética, que vocês viram nas aulas do Centro de Mídias e recordaram através de exercícios e do resumo que eu publiquei na página do Laerte. A segunda parte da aula é totalmente prática, será destinada à resolução comentada de exercícios, ok? Vamos lá? Então, título da aula, um pouco de genética, né? Que é uma visão geral desse assunto, como eu já expliquei para vocês. Nós vamos começar a aula com a origem de tudo, a origem da vida, que é o próprio processo da fecundação. Então, na fecundação, ocorre a união das células sexuais, também chamadas de gametas. Então, espermatozoide no homem e óvulo na mulher. Essas células se unem para formar a primeira célula do novo ser, que é chamada de célula ovo ou zigoto. Notem que no interior das células sexuais aparecem os elementos coloridinhos, são os cromossomos. Existe em cada célula sexual um cromossomo de cada tipo. Por esse motivo, as células sexuais também são chamadas de células haploides ou N. Essas células, quando se unem, originam uma célula que vai ter 2 cromossomos de cada tipo, ou de modo mais simples, cromossomos aos pares, sendo que em cada par um cromossomo é de origem paterna e outro é de origem materna, né? Os cromossomos assim são chamados de cromossomos homólogos e as células que apresentam esses cromossomos aos pares são chamadas de células diploides. Na nossa espécie, a maioria das células são diploides. Então, nós temos 23 cromossomos presentes no espermatozoide, mais 23 cromossomos do óvulo, que totalizam 46 cromossomos, que caracteriza a nossa espécie, a espécie humana. Essa célula, que é a célula ovo ou zigoto, ela vai se dividir sucessivas vezes para originar todas as outras células do ser, né? Do ser pluricelular, ok? Então, aqui os conceitos, né? De gametas, célula ovo, células haploides, células diploides, e aqui chegamos em cromossomos, tá? Então, a partir daqui, nós especificamos mais o estudo dessa introdução à genética, falando em cromossomos, DNA, genes, genes alelos, né, e assim por diante. Vamos começar com os cromossomos. Os cromossomos são elementos do núcleo das células, compostos, na maioria delas, por DNA, que é uma substância química, mais proteínas. O DNA, por sua vez, armazena os genes. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem para ficar mais clara essa ideia, né, que relaciona cromossomo, DNA e genes. Então, nós temos uma célula
No núcleo da célula aparecem os cromossomos. Aqui em destaque, um cromossomo duplicado, tá? Por que duplicado? Antes de a célula se dividir, ela se prepara para a divisão duplicando seu material genético. Então, ela duplica cromossomo, duplica DNA, duplica genes, né? E aqui a gente tem a visão geral de um cromossomo duplicado, que ele vai apresentar aqui essas duas partes. Cada cromossomo é feito de DNA. Olha aqui o aspecto de uma molécula de DNA aqui desenrolada. E o gene? O que seria o gene? O gene é um pedacinho do DNA que carrega uma receita, uma instrução para certa característica do indivíduo, para uma determinada característica do indivíduo. Pode ser cor do olho, cor da pele, formato do nariz, número de dedos e assim por diante. Então, aqui, conceito de gene, genes alelos. São genes que ocupam posições correspondentes, mesmo loco gênico, nos cromossomos homólogos. Participam da determinação da mesma característica do ser vivo. Olha aqui na imagem, nós temos cromossomos homólogos, né? Então, par de cromossomos. Um nós sabemos que é de origem paterna, outro de origem materna. Nos cromossomos homólogos, genes que se encontram lado a lado nesses mesmos cromossomos são chamados de genes alelos, ou simplesmente alelos. Qual que é a importância prática desses genes? Eles estão envolvidos com a determinação da mesma característica do ser vivo. Então, aqui, olha, eles estão representados em verdinho. Eles vão determinar a cor do olho do indivíduo. Ou aqui esses, tipo de sangue. Esses aqui, cor do cabelo, crescimento e assim por diante, tá? Então, são genes que ficam lado a lado nos cromossomos homólogos e determinam a mesma característica biológica. Gene dominante, gene recessivo, homozigoto, como a gente vai ver daqui a pouquinho, heterozigoto, genótipo e fenótipo, né? Aqui são terminologias bem específicas da genética, né? O que seria cada uma dessas terminologias? Vamos começar pelo gene dominante. O gene dominante é aquele que, mesmo aparecendo uma única vez num par de genes, já tem expressão. Então, vamos olhar aqui, ó, primeiro, um par de cromossomos homólogos, né? Esses cromossomos não estão duplicados, como visto anteriormente, tá? Cada um é uma fita só. Tudo bem? Aqui, locus gênico com os genes alelos, né? Então, um par de genes que vai determinar a mesma característica do ser vivo. Aqui, ó, eles deitados, né? Os cromossomos homólogos deitados e o par de genes alelos. Nós vamos ver que os genes são representados por letras do nosso alfabeto, maiúscula ou minúscula, tá? Então, vamos utilizar a letra A. A letra A maiúscula para representar o gene dominante e a letra A minúscula, o gene recessivo. Então, veja aqui, olha, nos pares de genes, azão, gene dominante. Azão, azinho, continua sendo dominante, mesmo ele aparecendo uma única vez no par. Agora, gene recessivo é aquele que só vai se expressar quando aparece duas vezes no par de genes. O que isso significa? Esse gene, ele só vai se manifestar
a gente só vai observar a característica que depende dele quando ele aparecer em dose dupla no par de genes. Por que eu estou falando o tempo todo em par de genes? Porque em genética, a maioria das características do indivíduo dependem pelo menos de um par de genes. Então, na maioria das vezes, nós vamos tratar de um par de genes, tá? Então, azinho, azinho, par de genes recessivos, tá? Então, eles só vão ter expressão quando o gene aparece duas vezes no par. Azão, azão e azão, azinho, genes, pares de genes dominantes, tá? Lembrando que o gene dominante, mesmo aparecendo uma única vez no par de genes, já se expressa. Tudo bem? Então, gene recessivo, gene dominante. Outros termos: homozigoto, heterozigoto. Homo não é homo de sabão aqui não, tá? Homo do grego significa igual. Então, o indivíduo homozigoto é aquele que tem genes iguais para uma característica. Então, vamos imaginar esse aqui, ó. Indivíduo azão, azão. É homozigoto? É homozigoto, tá? O azinho, azinho. É homozigoto? É homozigoto. E se ele for azão, azinho? Azão, azinho, olha, um, letra maiúscula, outro, letra minúscula. São genes diferentes, então ele não é chamado de homozigoto, ele é chamado de heterozigoto, porque heteros do grego significa diferente, ok? Então, reunindo as duas ideias, ou melhor, essas últimas ideias, né, discutidas, gene dominante, gene recessivo, homozigoto e heterozigoto, vamos analisar esses três pares de genes. Azão, azão, homozigoto dominante. Azinho, azinho, homozigoto recessivo. E azão, azinho é heterozigoto. Ok? Tudo bem? Para finalizar, nós vamos discutir um pouquinho essas duas ideias, genótipo e, por último, fenótipo, tá? Genótipo. Lembra o quê? Gene. É isso mesmo. O genótipo se refere à constituição genética do indivíduo. São os pares de genes que estão por trás das características do indivíduo, tá? Então, por exemplo, quais seriam os genótipos de um indivíduo para a característica do último exemplo? Azão, 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 azinho, azinho, azinho. São os genótipos, os pares de genes, os genes que condicionam as características do indivíduo. E o fenótipo? O fenótipo é a expressão do genótipo. É aquilo que a gente vê, tá? Olha só, por exemplo, a cor dos olhos, o tipo de sangue do indivíduo, a cor das flores de uma planta, a cor do pelo de um gato e assim por diante, tá? Seria a interação do genótipo com o meio ambiente em que vive um indivíduo. Assim, de modo bem simples, enquanto o genótipo são os pares de genes, por exemplo, azão, 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 azinho, 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 o fenótipo são as características. Então, cabelo claro, cabelo escuro, olho claro, olho escuro, pelo longo, pelo curto, e etc. Ok? Então, acabamos por aqui a parte teórica desse assunto. O próximo vídeo vai trabalhar a parte prática dele, como eu conversei com vocês no início, ok? Até daqui a pouquinho.